Bora finalizar aqui com o estudo dos sinais da nossa função, beleza? Bom, aqui nós temos exatamente 6 casos. Aqui eu vou tentar analisar o máximo possível com vocês. Primeiro, o que a gente precisa perceber? Essa parábola, ela cortou em 2 pontos do eixo X. Isso significa que quando você for calcular o delta deu positivo. Quando o valor de delta dá positivo, significa que você vai ter 2 raízes. 2 raízes. É o que está acontecendo aqui, tá? x1 e x2. Beleza? Esses pontos vão ser determinantes. Você sempre precisa descobrir esses 2 valores para você fazer o estudo dos sinais. Muito bem? O que a gente pode analisar aqui? Se você pegar um valor abaixo de x1, quer ver? Eu vou apontar aqui, olha. Um valor abaixo, vou até trocar de caneta para ficar mais fácil de ver. Esse aqui é um valor abaixo de x1. Você vai jogar na rebater para y, vai ser um valor positivo. Deu para perceber? Tá, agora e se for um valor entre x1 e x2? Tipo esse aqui. Bom, esse valor entre x1 e x2, eu rebater para a parábola, ó, e rebater para o eixo y, então ele gerou um ponto na parábola com um valor de y negativo. Tá? É só analisar. E se for um valor acima de x2? Bom, quando eu for fazer o rebatimento, voltou a ser positivo. Então, essa aqui seria a análise do sinal. Então, para o valor de y ser positivo, o que é necessário? O que é necessário? Uma dupla seta, né? É necessário que esse x seja menor que x1 ou esse x seja maior que x2. Tá? Se o x for menor que x1, vai ser positivo. Se o x for maior que x2, também vai ser positivo. E para o y ser negativo? Bom, nesse caso, uma dupla seta. Esse meu x precisa estar entre x1 e x2. Sim, certo? E isso percebendo que o meu A ele é positivo, com cavidade para cima. Beleza? Deixa eu fazer só algumas observações aqui. É a respeito das partes de crescimento e decrescimento. Você consegue perceber que nessa primeira parte da parábola, tipo assim, usando os valores de x desde o lado menos infinito até x1, você consegue perceber que à medida que a gente vai avançando no valor de x, a parábola está decrescendo? Certo? É uma parte de decrescimento. Tá? Ela vai diminuindo nesse intervalo. E entre x1 até o vértice da parábola, ela continua decrescendo. Do vértice da parábola até x2, ela cresce. E a partir do x2, existe crescimento. Tá? Eu imagino que você consiga perceber isso com o gráfico. Sempre é importante você desenhar o gráfico para analisar esse crescimento e decrescimento. Segundo momento, olha aqui, ainda eu tenho o meu delta maior que 0. Então, se o delta é maior que 0, tem 2 raízes, tá? Também estou percebendo que o meu A é negativo, porque a concavidade está para baixo. Muito bem? Só que aí eu tenho 2 análises agora. Se o x estiver com um valor menor
que x1, né? A gente consegue perceber que essas seções com x1 menor, com x menor que x1, ele tem uma parte, uma parte da parábola que está no setor negativo. Então, com a mesma ideia lá de cima, para que o y seja negativo, o que é necessário acontecer? Bom, duas coisas. Ou esse x tem que ser menor que x1, ou o x tem que ser maior que x2. Deu para perceber lá pelo outro lado? Lá para o outro lado, também, se eu usar um número maior que x2, como é que eu calculo x1 e x2, Thiago? x1 e x2 são as raízes. Para você calcular a raiz de uma função, você faz o y da função valer zero e calcula essas raízes. E para que o y seja positivo, Thiago? Bom, aí nesse caso eu tenho que usar um valor entre x1 e x2. O x tem que ser maior que x1 e tem que ser menor que x2. Aí eu defino o estudo de sinal da minha parábola. Bora ver mais alguns casos antes de resolver um exercício. Bom, nesse caso aqui, eu tenho a parábola tocando em um ponto só do eixo x. Nesse caso, é porque o delta está dando zero. Não esqueça essas informações. Todas as vezes que o delta resultar no valor zero, significa que a parábola está tocando em um ponto apenas, um ponto coincidente, no caso lá o x1 está sendo igual ao x2. Também consigo analisar que o meu A ele é positivo, certo? Vocês estão percebendo que tudo aqui é análise. A única coisa que tem um cálculo seria no valor das raízes. Depois que você definiu a raiz, você consegue fazer o estudo do sinal. Um ponto tocando, então o delta é zero. Concavidade para cima, então o A é positivo. Beleza. E agora? E o estudo do sinal? Em que parte que ele é positivo e em que parte que ele é negativo? Bom, se você for perceber, essa parábola só tem valores positivos. Lógico, estou desprezando ali o ponto central da parábola, o vértice, que no caso é a coincidência com as raízes. Mas olha como é que nós podemos escrever. Para o y ser positivo, como é que ele vai ser positivo? Qualquer, isso aqui é um símbolo de qualquer, tá? Qualquer valor de x que seja diferente de x1. Qualquer valor que seja diferente da raiz da função vai dar y positivo. Ou seja, você saiu daquele ponto lá do vértice, qualquer valor vai dar... A parábola está na parte positiva do gráfico. E para o y ser negativo, a gente escreve o seguinte, olha, cara. Não existe, isso aqui é um símbolo de não existe x tal que y é negativo. Não existe. Se você for perceber, com certeza, não existe. Não tem nada de componente negativo desse gráfico. Tá? Esse aqui é o formato de escrever. Não existe x tal que y menor que zero. Mais uma análise aqui. Aqui a gente consegue perceber que o delta continua dando zero, porque só tem uma raiz, só tem um toque no eixo x. Deixa aqui mostrar que aqui ainda é o eixo x. A gente também está percebendo que o A é negativo, porque a concavidade está para baixo. Tá, beleza. E agora, para o x ser negativo, perdão, para o y ser negativo, a gente percebe que qualquer valor de x diferente de x1 dá um valor negativo. Qualquer valor de x. Tá? Não esqueça, esse A ao contrário é qualquer valor de x. E também podemos dizer que não existe um x tal que o y é positivo. Não tem. Toda a parábola está na parte negativa
do nosso eixo de coordenadas aí, nosso plano cartesiano. Os dois últimos na análise são importantes também. Bom, nesse caso você percebe que, de diferente que tem, o gráfico não toca o eixo X. Então a gente escreve o quê? Que o delta está dando negativo aqui, com certeza. O nosso A, já que a parábola está voltada para cima, ele é positivo. Mas aí, o Y vai ser positivo em que momento? Qualquer valor de X. Qualquer valor de X que você usar aí, o eixo X, o eixo Y vai ser contemplado, tá? Positivo, a parte positiva do eixo. E eu posso escrever que não existe um valor de X tal que o Y seja negativo. Não tem. Beleza, já está ficando repetido, né? Mas repetitivo, mas imagino que sejam análises valiosas. Nesse caso aqui, delta não está tocando o eixo X, então delta é negativo. Com certeza não está possibilitando outra situação. Concavidade para baixo, então A é negativo. E agora, Y vai ser negativo para qualquer valor de X. Qualquer valor de X que eu jogar, olha, tipo esse aqui, negativo. Esse aqui, negativo. Tá? E por fim, não existe valor de X tal que o Y seja positivo. E assim nós fechamos o estudo de sinal de uma função quadrática. Deixa eu resolver alguns exercícios para